Eu gostaria também de falar um pouquinho sobre a origem das mágicas com cartas, né? A base das técnicas utilizadas nas mágicas com cartas tem, em sua grande maioria, como origem o mundo dos trapaceiros. O mundo dos trapaceiros. Então, há literalmente centenas de anos atrás, em 1800, 1700, existiram muitos trapaceiros. Até em 1900, no começo de 1900 também, muitos trapaceiros que apostavam por dinheiro, e eles foram desenvolvendo essas técnicas de trapaça com as cartas. Então eu separei aqui algumas dessas técnicas mais utilizadas por esses trapaceiros e que elas migraram para o mundo da mágica também. Então elas antigamente eram utilizadas para trapacear, para ludibriar, hoje elas são usadas para entreter, para encantar, certo? Muitos números que você já aprendeu ou vai aprender ao longo do tempo tem como origem estas técnicas de trapaças. São técnicas bem específicas. E um fato curioso, interessante, é que esses trapaceiros eles tinham uma habilidade muito grande com as cartas, porque, diferente de um mágico, é lógico que você não quer, como mágico também, errar os números na frente da sua plateia. Mas se você errar, você vai passar uma pequena vergonha e vai embora, e a vida segue, você faz de novo na próxima mesa e está tudo bem. No caso de um trapaceiro, se você errar, ou você perde muito dinheiro, ou você perde até mesmo a vida. Então, por isso eles treinavam muito e eles eram exímios peritos com as cartas, certo? Inclusive, ainda hoje, grandes nomes da mágica mundial, principalmente os especializados em cartomagia, são peritos nessas técnicas também, assim como eram esses trapaceiros, e treinam elas à exaustão por causa dessa origem, né? Então, são as técnicas de trapaça. Técnicas de trapaça. Bom, dentre essas técnicas, a mais popular são os embaralhamentos falsos. Existe uma variedade de embaralhamentos falsos. O que consiste no embaralhamento falso? Consiste no ato de você embaralhar um baralho, misturar todas as cartas, porém no final tudo continua como se nada tivesse sido embaralhado. E esse embaralhamento falso pode ser tanto completo, manter completamente a ordem do baralho, como ele pode ser um embaralhamento falso parcial, onde você controla metade das cartas, ou fica a critério do tipo do efeito que você vai realizar. Parecido com embaralhamentos falsos, também existem os cortes falsos, um pouco mais simples de ser executado do que os embaralhamentos falsos, até porque não consiste no baralho inteiro, você apenas está embaralhar o baralho inteiro, você está apenas cortando as cartas. Então também existe uma variedade de cortes falsos, são muito utilizados em números de mágica. Temos os empalmes, certo? Consiste na habilidade de você roubar uma carta do baralho sem que o espectador ou alguém que esteja jogando com você, no caso dos trapaceiros, veja que você pegou. E isso serve tanto para você remover uma carta que você queira, como também para adicionar uma carta que você queira. Então, as técnicas de empalme são usadas para isso e são muito utilizadas até hoje no mundo da mágica também. As falsas contagens, geralmente utilizadas em números menores, geralmente são realizadas com poucas cartas, 4, 5 cartas. Serve tanto para você mostrar que você tem mais cartas do que você mostrou, como para mostrar que tem menos cartas. Então, digamos, por exemplo, eu tenho 4 cartas, mostro 4 cartas, mas na verdade eu tenho 6. Eu posso mostrar o contrário também, posso mostrar que eu tenho 6 cartas, na verdade eu tenho 3. Então, essa é uma outra técnica muito utilizada, muito interessante. E que também tem origem no mundo da trapaça. E temos também as técnicas de empilhamento. Eu diria que essas são as técnicas mais avançadas, né, de trapaça e também de mágica, inclusive, porque o que é a técnica de empilhamento? Consiste em você ordenar a ordem das cartas através do seu embaralhamento, dos seus cortes. A técnica mais famosa de empilhamento é o faro. Você pode empilhar do jeito que você quiser o baralho. É usado o termo stack, né? Você empilhar as cartas. E popularmente, até mesmo pessoas que jogam conhecem um outro termo que se refere ao que a gente chama de stack, que é o maço, é fazer um maço. Você faz um maço com as cartas. Para que serve o maço? O maço é para que você consiga distribuir as cartas da maneira que você vai ser
melhor beneficiado, né? Porém, o bacana é que tudo aqui hoje não é mais utilizado para trapacear, até porque, como eu te disse, são técnicas muito arriscadas de serem usadas para trapacear. Então, todas elas podem ser utilizadas para criar mágicas incríveis com um baralho comum. Vou aproveitar e dar uma pequena dica para quem tiver um pouco de dificuldade em mágicas com cartas. É uma dica muito simples, na verdade. Eu vejo que 90% dos iniciantes que têm dificuldade em fazer mágicas com cartas se deve ao simples fato de que eles seguram a carta, o baralho, com muita firmeza, como se fosse uma coisa que não pudesse cair, não pudesse acontecer nada, quando na verdade você tem que fazer exatamente o oposto. Quanto mais leveza, quanto mais tranquilidade ao lidar com as cartas, mais facilmente você vai conseguir executar as técnicas requeridas na cartomagia, né? Então esse é um conceito muito simples. Esse é um conceito que foi elevado ao extremo por mágicos como Leonard Green, Dani da Ortiz. Essa leveza, esse desapego com as cartas, certo? Porém, você não precisa nem chegar no nível de tanto desapego, mas apenas realmente ter leveza nesse momento. Você não precisa prender o baralho na sua mão, pode tratá-lo como um objeto sem valor, mesmo ele tendo tanto valor para nós mágicos. E muito importante aqui, eu anotei a palavra constância, porque até mesmo se eu ficar parado um tempo, se eu deixar de treinar certo movimento ou uma rotina específica, eu não só esqueço mentalmente daquela sequência, como a minha memória física esquece daquela sequência. É como se fosse uma dança, né? Se você fica muito tempo sem praticar uma determinada coreografia, o seu próprio corpo esquece. Então é muito importante a constância. Então, se você tiver leveza e constância, tenho certeza que você vai dominar qualquer mágica com carta. É lógico que eu estou me referindo aqui a números mais complexos, números que exigem mais habilidade com as mãos, não tanto a alguns efeitos que são automáticos, né, que não exigem praticamente habilidade nenhuma, que também é muito bacana e muito utilizado. A gente pode, numa situação de improviso, adaptar as técnicas das mágicas com cartas para cartões de visita, por exemplo. É óbvio que não vai ter as mesmas possibilidades, mas com um cartão de um pequeno grupo de cartões de visita e uma caneta, você é capaz de fazer uma ambiciosa, de adivinhar um cartão escolhido. Você consegue então adaptar no improviso. É sempre bom ter em mente que, se você usar a criatividade, você pode usar tudo que você aprende de outras maneiras. E, afinal de contas, quais são os eventos que você pode utilizar a cartomagia? Isso que eu amo na cartomagia. Você pode utilizar em todo tipo de evento, no close-up, no palco, no salão e até mesmo na magia infantil. Nós utilizamos vários efeitos com cartas na nossa magia infantil. É lógico que são apreciações diferenciadas, mas surpreendentemente dá sim para fazer muitos e muitos efeitos com cartas para crianças também. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like aqui embaixo, dá aquela curtida. Se por acaso você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, a gente vai estar sempre colocando novo conteúdo. Deixa o seu comentário aqui embaixo, até para mim saber o que eu posso melhorar nesse conteúdo, trazer um conteúdo mais personalizado para você. E é isso, esse foi o Vendo de Mágica. Eu sou Emerson Rodrigues e até a próxima. Tchau!